E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com o Baki, mas especificamente pra gente falar da evolução corporal de Baki Hama. E sim, acabei trazendo um vídeo ontem sobre animes genéricos de clichês, que contém clichê, que tem um pouco coisas genéricas e tal. E isso não quer dizer que o anime não seja bom, ou até mesmo que ele não inove alguma coisa. Fiz esse vídeo, mas como sempre não deu muita visualização. Aí depois o povo reclama porque eu não trago coisas além de Baki. É por causa disso, quando eu tento trazer, não dá muita visualização. Mas o fato é que a gente vai fazer a evolução corporal de Baki, que a gente vai analisar, a gente vai ver tudo o que aconteceu, como ficou, como mudou. E por sinal, meus amigos, eu não imaginava que Baki tinha mudado tanto, apesar de que a grande maioria das mudanças mais legais de se ver em Grappler Baki. São 6 mudanças, são 6 coisas diferentes com relação às suas musculaturas, seu corpo em si. Depois fica praticamente a mesma coisa sempre. Mas o fato é que antes de tudo isso, de eu falar sobre essa parada, mostrar pra vocês tudo sobre, no caso, Baki Hama, eu devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. E, claro, sobre Baki. Então vou deixar um cardzinho aqui em cima para você estar acessando. Beleza? Não deixe de resenha, deixa eu lá e vamos ao que interessa. No caso, pessoal, como vocês bem sabem, Baki ele tem essa questão de evoluir o corpo dos personagens. Tanto o traço do mangaka, que melhora com o tempo, como também a gente tem a questão de evolução mesmo do personagem, dele crescer, dele ficar forte, de ter toda uma construção aí de corpo para poder lidar com certas dificuldades, certos inimigos. E sim, agora falando de Baki, a gente vê a primeira parte que eu estou mostrando aí, que no caso tem o Baki em Grappler Baki, a primeira aparição dele ali, que ele tá ali mostrando seu corpo, sem camisa, eu acho que ele tá com camiseta, não lembro muito bem, mas essa primeira parte que aparece aí, ele não tem uma definição tão grande do seu corpo. Aí vamos dizer, algumas pessoas vão dizer, mano, como assim, cara, o cara é forte. Cara, eu tô comparando com os níveis do cara lá na frente, não quer dizer que o Baki ser do jeito que ele é aí em Grappler Baki, ele não seja forte, ele é forte pra caramba, mas comparado com o que ele é atualmente, é bem fraquinho, né? Mas comigo, por exemplo, eu não tenho músculo nenhum, tô todo ceboso, então ele tá, na verdade, de uma ótima forma. Mas a gente mesmo vê que o Baki ele não tinha aquelas definições tão bem aparentes, né? Você não via tantos rasgos no corpo, era mais uma massa meio gorda, né? Ele tava mais roliço nesse início. Depois de um tempo a gente vai ainda em Grappler Baki e tem outra evolução, onde a gente vê que ele começa a treinar lá na montanha do macaco lá, Yashazaru, e quando ele treina muito lá, ele acaba ficando muito mais forte. Até mesmo a gente vê essa cena aí que eu tô mostrando, que é a cena, no caso, dele se preparando para se jogar do penhasco, e ele tá forte pra caramba. Agora sim aparecem as definições musculares, o corpo já rasgando, mostrando um quadríceps ali dividido ali em cada parte do seu buque, do seu tríceps, do antebraço, começa a ficar muito mais aparente. Até mesmo a barriga dele aparece ali, os gominhos, tudo, o peitoral incha, já começa a rasgar um pouco mais, e ele fica grande pra caramba, ainda tendo 13 anos, perto dos 14. O cara realmente ficou gigante em pouco tempo com esse treinamento que ele fez lá nas montanhas. E também temos outra evolução, mas essa evolução não é muito aparente, não tem muita diferença. E ainda assim, em Grappler Baki, é ele com seus 13 anos após a luta com Yashazaru. E quando ele retorna, né, que ele fala que tem com a sua mãe e tal, que ele vai pra escola, o cara tá gigante, velho, o cara tá muito grande, a roupa tá torando ali, tá apertada nele, tá apertada a ponto de que as pessoas ficam assim, mano, quem é esse cara? Também tem umas fotos que mostram até o bumbum dele, que tá, a bunda tá bem definida, mas isso não importa. O fato é que o Baki fica bem mais forte, a gente vê que tem uma divisão muscular até no peito aqui, tá tudo querendo estourar de dentro da roupa. Ele cresceu mais, mas a gente não tem como ver tão bem essa parte em si. Mas sim, ele cresceu, ele tá mais forte aí. Depois disso, a gente vai pra, no caso, não, a gente continua. Grappler Baki, não mudamos do mangá ainda, a gente vai só pra um pouquinho mais pra frente. E esse momento que eu quero mostrar aqui é o momento da luta de Yujiro versus Baki, a primeira delas. E aí você tá vendo como o Baki tá
vascularizado, forte pra caramba, os músculos cresceram, e isso é praticamente quase uma ativação da Demon Back. E isso é importante porque o corpo de Baki sempre sofre esse aumento de tamanho, né? Esse crescimento do nada assim, ele dá esquentada e ele fica maior do que o normal. Então isso faz parte da evolução corporal de Baki. E nesse momento aqui temos os corpos mais fortes e mais vigorosos de Baki, assim, no quesito visual, sabe? Quando a mãe dele acaba dizendo que ele deveria fazer o pai se sentir feliz, se sentir empolgado por aquela luta, e sim, ele faz isso. E ele consegue um tamanho, o corpo. E tá querendo chover, está começando a chover, espero que não atrapalhe o vídeo, eu acho que já está atrapalhando. O fato é que a gente vai para outro corpo agora, o corpo que no caso o Baki tem em Grappler Baki. E continuando essa saga, a gente vê ali o corpo que ele tá quando chega aos seus 17 anos e tá na arena subterrânea, que vai até mesmo lutar com o Jack. Você vê que as suas costas aumentaram, suas pernas aumentaram, todo o seu corpo aumentou. A diferença é que ele não é mais músculos pequenininhos, grandes, porém pequenos em largura, né? Mas agora ele tem mais largura e menos definição corporal do que sentido. Não tem tanta aquela aparência de rigidez, sabe? Ele deu uma inchada maior no seu corpo. E a gente vê essa luta com o Jack e tal, e isso rolou. E aí, não para por aí, porque no final, quando o Baki ele ativa a Demon Back, você vê como o corpo dele está muito definido e muito denso quando ele ativa a Demon Back de novo. Isso é bem parecido com o que aconteceu lá com o Grappler Baki, né? Onde ele tinha 13 anos, quando ele ficou empolgadaço, que ele deu o seu último ban. E ali ele ficou forte pra caramba e apareceu músculos que ele nem sabia que tinha. É a mesma coisa aqui na Demon Back. Você vê como a Demon Back dele tá tão definida e tão bem detalhada. E aí não se acaba por aí não, porque depois daqui a gente vai para New Grappler Baki. Porém, em New Grappler Baki é um tanto quanto mesmice, sabe? Ele não muda muita coisa, ele fica um pouco mais alto, dá a impressão que ele tá mais alto, ele fica um pouco mais magro, ele perde um pouco mais desse negócio, dessa massa gorda, né? Ele fica de ser tão inchadinho, e aí ele começa a ficar mais esguio, e nessa época nós vemos aí que o Baki mantém isso por um bom tempo. Até mesmo chega a parecer que ele fica isso até Bakidou. Mas não, tem uma mudançazinha que é quando chega em Baki Hama. Em Baki Hama, Baki estaria num corpo, podemos dizer assim, praticamente o ápice dele. Não tem muito o que mudar nesse corpo aí. E é a mesma coisa acontece até mesmo com o Yujiro, né? Eu mostrei essa fase pra vocês e muita gente acaba dizendo que é a melhor fase do Yujiro. E aí Baki ele tem um corpo muito simétrico, peitoral bastante estufado para fora, mas o resto do corpo dele é tudo bem simétrico e tudo bem encaixadinho, bonitinho dentro do corpo dele. E a cintura dele é extremamente fina, assim como o seu pai. Então nessa época, também influenciada pelo traço, a gente tem uma mudança muito grande. Mas veja que o Baki ele fica mais simétrico e muito mais fibrado, né? Ele muito mais em sintonia consigo só quando ele está nesse momento aí. Porém, não acaba por aí, porque depois de a gente ver toda essa evolução e ele chegar nesse ápice dele, ainda tem mais evolução, porém com mudanças pequenas. A gente vai para Bakidou, e Bakidou no início não tem tanta mudança assim. Praticamente é o mesmo cara, só que com um traço diferente, é minha opinião, tá? Não parece que mudou muita coisa, não parece que cresceu muita coisa, não parece que cresceu pé, não parece que cresceu nada. Porém, a gente vê que mais pra frente não foi questão de traço, e sim questão de evolução mesmo do Baki. O Baki começa a engordar mais e começa a crescer seus músculos, ficar mais roliço. A perna do cara começa a crescer, o braço do cara começa a crescer, tudo começa a crescer e ele fica mais grosso, até a cintura dele cresce. E isso a gente vê quando ele vai lutar com Musashi. Realmente o Baki ganhou uma evolução aí. E no fim das contas, para finalizar com chave de ouro, apesar que essas evoluções não são muito diferentes, desde o Grappler Baki não tem uma diferença tão grande, a gente acaba vendo o Bakidou 2, que sim, aí sim você nota que tem uma diferença e o Baki de fato ele cresceu, e cresceu em largura, né? Não foi altura, não foi o músculo que ficou mais esguio, não, ele cresceu mesmo, o cara ficou grande, ficou roliço, clapa de perna, meu amigo, o cara que ganhou muita perna, ganhou braço, ganhou cintura, a cintura passou um tronco, realmente Baki cresceu.
Claro, tem suas limitações por causa da sua altura, por ele ser pequenininho não dá para ter tanta mudança corporal nele, mas isso de fato aconteceu. E tem um ponto aqui importante, que é um extra que eu devo falar aqui, já que a gente chegou na fase atual de Bach, que é justamente Graeber Bach Remake. O Itagaki refez um remake aí do início de Bach, quando ele tinha 17 anos, que ele ali encontra o Doppo pela primeira vez. E nesse início a gente vê que ele reconstruiu aquela cena, só que com um traço de hoje, com um traço de Bakidou. E nesse remake nós vemos que não tem uma mudança muito grande, né, no que ele era quando jovem mesmo. Ele tinha mais cintura, ele era mais magro, mesmo com um traço novo, né, com um traço mais grosseiro, que dá aquela impressão de ser mais grandão, né, mais gordão ou algo do tipo, porque tem aquela similaridade com o sumô, então o traço mudou para pegar o estilo do sumô. E ainda assim, a gente acaba vendo que o Bach mantém-se ali um pouco fino. Então, definitivamente, não é só questão de traço, é porque realmente os personagens eles vão evoluindo. E se você compara com o início, né, Bach não tinha nem quase definição muscular. Ele só tinha tamanho de músculo e agora tem definição, tem detalhes. Você vê cada partezinha, cada partícula, cada encaixezinho dos seus músculos. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre tudo isso. Gostaram de ver tudo o que aconteceu, como o Bach evoluiu? Quero ter sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!